Olá, tudo bem? Acho que muitas pessoas vão identificar que esse é a saudação de um renomado apresentador de telejornal ou de programa de televisão. Mas o fato é esse. Na realidade, eu não vim falar sobre a apresentação do programa de televisão. Eu gostaria de falar com vocês sobre o princípio das coisas. Gostaria de falar com vocês sobre diversidade e ceticismo. Para nós cristãos, para as pessoas que se consideram cristãos e acreditam em Deus e acreditam em Jesus e acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, vamos lembrar que quando Deus terminou de fazer a criação, né? A Bíblia fala que viu Deus que tudo era muito bom. Tudo era muito bom. Tudo que ele tinha criado era muito bom. E se nós analisarmos e verificarmos o que Deus criou no começo das coisas, eram todos elementos naturais. Árvores, rios, pássaros, a natureza em geral, o homem e a mulher. Então tudo que a gente vê hoje, a maior parte das coisas que a gente vê hoje, prédios, edifícios, casas, carros, construções feitas pela mão do homem, nada disso existia, né? Tudo que Deus criou no começo do mundo, eu reforço de novo que nós cristãos acreditamos, né? Tudo que Deus criou no começo do mundo eram coisas naturais. O mar, o céu, a luz, o dia, a noite. Não existia nada disso que a gente vê hoje. Isso foi aparecendo à medida que o tempo foi passando, né? Depois que o homem pecou, ele deixou de desfrutar daquilo que Deus havia criado. Na realidade, ele começou a utilizar as coisas que Deus havia criado de uma maneira que ele entendia que era melhor. Ele começou a desconstruir as coisas que Deus havia construído para construir coisas que no seu conceito eram melhores. Eu imagino que quando Deus criou o Jardim do Éden, a natureza e as coisas, ele fez de uma maneira que fosse sustentável para o homem, que o homem conseguisse viver naquele meio sem passar dificuldades, de uma maneira natural, né? Mas depois que o homem pecou, ele perdeu essa visão das coisas, ele perdeu a visão de que era bom viver daquela maneira e começou a desconstruir as coisas naturais e construir coisas que não são naturais ao nosso meio. Por exemplo, hoje você caminha na rua, você pisa em calçadas. Isso também, você caminha na rua, claro, você não vai caminhar num carreiro no meio da floresta. Você vai caminhar sobre asfalto. Você não vai caminhar sobre a grama, sobre o mato. Você vai caminhar sobre asfalto. E você vai olhar em volta e você vai ver prédios, vai ver casas, vai ver produtos processados de matéria-prima. Para mim, que sou engenheiro de produção, você entende que as coisas melhores são aquelas que são bem processadas de uma matéria-prima. Eu estou até fora do meu contexto, né? Quando eu estou comentando sobre construção e sobre desconstrução de componentes e de produtos naturais. Mas o fato é que, será que realmente tudo isso que a gente vê hoje é evolução? Será que o homem evoluiu, né? Será que construir prédios, carros, coisas que degradam o meio ambiente é evolução?
você está evoluindo um sistema. A minha visão sobre essas coisas é que, por exemplo, Deus criou ele um sistema perfeito, né? A natureza e tudo que havia no Jardim do Éden na época que Deus criou era um sistema perfeito, né? Era um sistema que tinha tudo que o homem precisava para existir, subsistir. Mas, como eu comentei no começo desse vídeo, o homem, depois que ele adquiriu a sabedoria lá, que não era uma sabedoria pura, ele começou a analisar as coisas com a sua mente, com o seu entendimento, com a sabedoria que lhe foi dada. E ele começou a desconstruir a perfeição e construir uma imagem muito pobre, muito chula, muito reles daquilo que ele estava vendo. E o pior, ele não começou só a construir uma imagem muito pobre, como ele começou a desconstruir tudo, né? Então, se você parar para pensar do conceito da evolução humana, não vejo evolução. Eu vejo regressão e eu vejo destruição. Na realidade, o que a gente vê hoje aqui não é construção de nada, né? É destruição, né, das coisas. As coisas estão sendo gradativamente destruídas, né? Você olha prédios ao redor, você olha carros sendo construídos e você não vê nada sendo construído, você vê as coisas sendo destruídas, né? Então é uma regressão das coisas e não uma evolução das coisas. Talvez isso faça com que a gente observe mais a diversidade que a gente vê ao nosso redor, né? Por exemplo, eu estou na beira do mar agora. Estou na beira do mar e eu vejo que é uma das poucas coisas ainda que permanecem quase que praticamente no seu estado natural. Não totalmente no seu estado natural, mas um pouco ainda preservado, né? Muito disso daqui já foi destruído. Muito já foi destruído. Mas será que, como que nós viveríamos se nós tivéssemos no meio natural das coisas? Como que as coisas aconteceriam? Na realidade, o que acontece é que é muita zona de conforto, muito comodismo, né? As pessoas desaprenderam a viver no meio em que elas viviam. Mas é só para colocar uma pulga atrás da orelha da gente, né? Diversidade, na realidade não existe mais diversidade. Existe um conceito destrutivo da desconstrução das coisas. E ceticismo é não acreditar mais naquilo que sempre foi, né? As pessoas começaram a construir uma verdade paralela das coisas e acabaram perdendo os princípios, os conceitos de todas as coisas. Só para vocês pensarem aí, começarem, eu não vou concluir nada do meu pensamento aqui, mas só para um pouco de análise do gnóstica, né? Um plano geral das coisas. Beleza? Um abraço.